Olá pessoal, muito bom dia, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje nós vamos trazer esse tema, a alegria de viver, em função de uma entrevista que assistimos do nosso irmão Divaldo Pereira Franco no Jô Soares, programa Jô Soares. Em dado momento, ele usa desta frase para justificar o porquê de sua aparência, sua vivacidade, aos 89 anos de vida, que foi a idade que ele estava no momento dessa apresentação, dessa entrevista, melhor dizendo. Isso vem de encontro ao nosso momento, de certa forma, porque observando pelo que passa a humanidade, nós sempre recordamos dos esclarecimentos da doutrina, e quando nos chama a atenção ao estágio da humanidade que está nesse planeta, numa condição de prova e expiação. É interessante a gente observar porque Kardec fala dos mundos e classifica-os, né? A gente encontra isso no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele dá as características desses mundos. Mas se formos pensar ou refletir, o mundo em si não é de regeneração, não é de prova e expiação. Esta é a condição nossa, de cada um de nós, desses espíritos, filhos de Deus, que estão localizados no planeta, no nosso processo de evolução. Estamos hoje, de acordo com a nossa capacidade, daquilo que foi possível até o momento desenvolvermos, nos situamos em mundos de provas e expiações. E aí vamos recordar que este mundo, fazendo a divisão entre prova e expiação, ele reúne seres aqui das mais diversas características, morais principalmente. Estas características morais nós vamos observar nas manifestações e elas explicam o porquê de tantas circunstâncias que ainda movem a humanidade para as direções tão antagônicas, se nós pudermos considerar os valores que nós buscamos desenvolver em nós e aqueles que são defendidos pelas religiões. São apresentados por esses emissários de Deus, de Jesus, acreditamos nós, junto a esses espíritos, para que eles despertem para uma nova realidade nesse processo evolutivo. Então, o que nós vamos observar é vamos usar o termo naturalidade de todas as coisas, inclusive da inferioridade que nós identificamos em muitos irmãos, inclusive aqueles que estão na direção de empresas, de organizações, de países, enfim. Não estamos aqui falando necessariamente do nosso país ou dos governantes do nosso país, mas colocar isso na condição, porque isso é geral, é global, na condição daquele que está à frente de um grupo maior de pessoas. E sabemos que isso se dá em várias circunstâncias, e não só no âmbito político. Nós temos isso no âmbito
religioso, temos isso no âmbito profissional, temos isso no âmbito social. Isso está disseminado em vários locais. E estamos falando sobre isso para a gente avaliar a questão do planeta, da humanidade propriamente dita, porque é a soma das nossas características que dá a resultante desta classificação. Vamos lembrar também que sobre esse aspecto, devido ao nosso momento, quando lemos no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação, da reencarnação, os espíritos respondem expiação. E isso sempre me chamou muita atenção, porque se estamos num processo evolutivo, seria mais natural esperarmos a palavra perfeição e não expiação. Isso nos dá pistas acerca do nosso planeta, não é? Porque desta forma nós conseguimos observar que a nossa condição é uma condição de expiação. Óbvio que eles falam isso de uma maneira geral, não teriam como dizer isso de uma maneira específica, porque cada espírito está numa condição. Mas a sua generalidade está na condição de expiação. E pelo que nos traz de notícia a doutrina espírita, essa condição de expiação é aquela na qual nos encontramos endividados com a lei de Deus, numa primeira instância, pois ela regula tudo, e depois do ser perante outra pessoa, ou mesmo perante a si mesmo, quando, por exemplo, num caso de suicídio. Então ele atenta contra ele mesmo. Então, independente se é contra ele, né, ou em relação a outra pessoa, o que nos traz a doutrina espírita é que nós somos compromissados. E por isso utiliza-se o termo expiação. Por quê? Porque temos compromissos. E, provavelmente, pela nossa rebeldia, porque somos reincidentes, na maioria das vezes. E a prova deixa de ser prova quando ela passa a ter a necessidade de ser expiação. As leis e os maiores da espiritualidade, que sabem aquilo que é melhor para cada um de nós e que nos auxiliam na programação da nossa reencarnação, nos colocam aquilo pelo qual nós precisamos passar as experiências de maneira a auxiliar ao ser o processo de esclarecimento, de conscientização da sua condição, para então ele despertar e conseguir perceber a sua realidade espiritual, apesar do momento material, que é o que nós estamos aqui experienciando. Cabe lembrar que nós também, apesar de falarmos a verdadeira pátria espiritual, estamos longe de conhecê-la na sua propriedade. Vários pontos da doutrina espírita ainda carecem de ampliação de conceituação, porque, segundo os próprios espíritos, e nós vemos isso no Livro dos Espíritos, dizem que não é o momento, ou que não há autorização para falarmos. Um exemplo é o surgimento do Espírito, o nascimento do Espírito, ou a criação dele por Deus. Dentro da doutrina, nós não temos ainda
isso claro, como isso se dá. Então, o que nós conhecemos hoje dentro da doutrina espírita, quando se fala de plano espiritual, cabe recordarmos que ele ainda é um plano material, numa matéria mais quintessenciada, mais refinada. É um outro momento de vibração, né? Uma vibração diferente, mas ainda vinculada ao perispírito. E o que é o perispírito? É um corpo, é um instrumento, é um corpo modelador. Ou seja, nós ainda temos dificuldade de definir, se é que a gente pode falar dessa forma, né? Delimitar o que seja o espírito. E aí nós utilizamos essência, fagulha, chama, né? Aquele símbolo que simboliza luz, pois que seria a coisa mais pura e mais próxima, ou talvez antagônica à sombra, que é algo mais palpável de nós compreendermos. Então, nós somos essencialmente luz porque Deus é luz. Deus é a pureza, é o amor na sua maior expressão. E temos isso por herança. Então, a sombra que nós ainda manifestamos é esse objeto que carece da nossa atenção para a melhoria, para a sua modificação. E como isso se dá? Isso dá-se através de luz. Você lançar luz, você conseguir direcionar um foco desta luz, desse esclarecimento, para aquele ponto onde não há luz. A gente, em outra palestra, comentou sobre esse símbolo, né, da luz em relação a essa questão de ampliar, de permitir, de facilitar você observar aquele local, aquele ambiente. Quando falta energia, está de noite, nós carecemos da luz para enxergar e nos localizarmos, nos posicionarmos e tomar decisões. Então estamos nesse âmbito, estamos nesse contexto. E aí a gente colocou todas essas questões por quê? Porque quando ouvimos essa frase do Divaldo, e ela nos chamou muita atenção, porque ele colocou aquilo de uma forma muito vivaz e falou sorrindo e com uma alegria, justificando o porquê da sua jovialidade, dizendo: encontrei a alegria de viver. De educação, mas com quantos anos você está? Que idade você tem? 89. Se a gente passar a mão em você, pega isso, não? Não, mas eu transfiro com muito prazer para você. Tá. O restante que houver, nós dividimos. Olha que louco. Podemos fazer uma boa parceria. 89. 89 anos de 90 atividade. Quando é? 5 de maio. 90. Mas eu não acredito, Jô. De vez em quando eu olho a certidão de idade, deve ter algum engano. Porque eu não sinto nada. Sinto um prazer imenso de viver. Porque, sendo espírita, eu descobri o milagre da vida. O milagre da vida é a alegria de viver. Trabalhar, ter uma vida interior muito tranquila, fazer uma viagem para descobrir qual é o objetivo da nossa vida na Terra, encontrar o significado existencial e não se abater na hora do problema. Problemas todos nós os temos e eles nos chegam como convites ao amadurecimento espiritual e moral. Agora, desculpa. Nós paramos para pensar acerca disto. Recentemente vimos o filme, não tinha visto ainda o filme do Divaldo,
né, falando de sua vida, um filme muito bonito, muito bem montado, suave, que passa assim com muita tranquilidade, digno da pessoa do Divaldo, não proselitista do espiritismo, apesar de passar ali também a sua conceituação, obviamente, dado que ele é um representante dessa expressão religiosa. Mas quando associamos a sua vida a esta frase, nós diríamos que ele estaria de repente falseando, porque a sua vida não foi destituída de amargores, de momentos difíceis, de problemas a serem superados, de perseguições, de falas, que com certeza bateram fundo na alma dele. E o filme traz um pouco dessa notícia, né? Quando narra a história que ele já tinha narrado em outras palestras. Quem acompanha Divaldo já provavelmente deve ter escutado falar da experiência dele, de um espírito que o acompanhou por mais de 30 anos, 40 anos aproximadamente, salvo engano, e estava ali sempre presente para lhe atormentar. Era um espírito que ele, Divaldo, no passado, induziu ao suicídio, e que arrastava por séculos esta raiva, esta condição, atribuía-lhe a Divaldo esta dor, e estava ali determinado a passar essa dor para Divaldo, para que ele pudesse sentir. Então vamos observar o que uma ação nossa pode causar e há quanto tempo de dor e sofrimento ela pode nos aprisionar. Porque não é só aquilo que fazemos ou deixamos de fazer em nós, é aquilo que nós, nas nossas escolhas, acabamos por proporcionar no outro. E uma vez feito, para se desfazer, depende do outro, primordialmente, porque diluir aquilo que foi gerado ou aquilo que o outro gerou, independente se fomos nós ou não, o ser responsável objetiva naquela dor, somos responsáveis, estamos envolvidos, melhor dizendo. E para que isso não se alongue, para que isso não se arraste ante a eternidade, nós recordamos a orientação de Jesus quando ele fala: vai e reconcilia-te com teu adversário enquanto estás com ele no caminho. E ele complementa, né? Aquele que tiver algo contra ti. E ele, Jesus, nos mostra que nós é que temos que ir ao encontro e não esperar que o outro venha nos cobrar. Fala-nos, né, que levemos uma testemunha caso a pessoa não queira ouvir, aceitar. E só então é que Jesus coloca que nós estaríamos livres. Óbvio que isso também é uma simbologia, isso é uma parábola. Resolver questões que envolvem o sentimento são altamente complexas e elas não se dão de maneiras triviais, fáceis. Um simples pedido de desculpas. A mente pode achar isso, mas o coração nem sempre.
Então, essa alegria de viver, que ele colocou ali de uma forma tão tranquila e que nos chamou a atenção, fizemos também esse mesmo questionamento. Onde está essa alegria de viver? Onde será que ele encontrou essa alegria diante de tanta dor e sofrimento, não só fora daquela que ele observava, como a dele própria? Ele, espírito, aqui em prova e em expiação. Vamos observar e recordar, vejamos quantos anos ele passou sem saber o nome de Joana. Olha que agonia, nós já não teríamos já ficado meio revoltados? Não é verdade? Mas tudo isso, e a gente observa também na sua história, faz parte de um aprendizado, faz parte de um trabalho de perseverança, onde a espiritualidade observa a seriedade, a disposição do ser ante a sua experiência. Cabe a gente recordar que nós temos uma programação. E o que é esta programação? É o direcionamento dado pela espiritualidade ante um estudo profundo e meticuloso em relação às nossas questões, às nossas deficiências, onde eles colocam na nossa linha do tempo, em algum momento, acontecer isto ou aquilo que vai nos proporcionar trabalhar nestes momentos, alguns aspectos das nossas deficiências. E aí, nesse sentido, nós vamos precisar colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. E por que então pensar, refletir, estar falando aqui sobre a alegria de viver? A doutrina espírita, então, nesse ponto, nesse papel de esclarecimento e consolação, alimenta o nosso intelecto, podendo ser adquirido em definitivo pelo nosso consciente, pela nossa mente, acerca desta problemática. Por estarmos aqui numa condição de ação e reação, que é uma das leis que nós mais consideramos dentro do âmbito espírita e sempre falamos nela, sempre recordamos dela, nessa condição de ação e reação, nós hoje colhemos parte do fruto que plantamos no passado. E por que nós dizemos parte? Parte porque a misericórdia divina, como nos bem disse Jesus, nos oferece pagar 10 para nos vermos livres de uma dívida de 100. Então nós reclamamos, nós observamos as dificuldades da vida, nós verificamos que o ser que está muitas vezes nas proximidades ou até mesmo ao nosso lado, num familiar, num vizinho ou naquela pessoa com a qual nós temos que lidar no trabalho, traz alguma questão em que nós precisamos atuar. E nessa atuação está ali a alegria de viver, pois que Divaldo, com o tempo, sendo maturado na experiência, no fogo da experiência, porque foi levado a sentir várias circunstâncias, várias dificuldades que lhe permitiram superar questões de orgulho,
de vaidade, proporcionou, junto com o auxílio da espiritualidade, ali no caso de Joana de Ângeles, observar o que se passava e então atuar conscientemente com base na doutrina espírita. Em certo ponto desse filme que nos diz da história dele, um pedaço, né? Porque só ele mesmo conhece Deus, a sua totalidade. Até mesmo Joana, se nós formos considerar, conhece parte, mas aquilo que efetivamente se passou no âmago do ser espiritual de Divaldo, só ele, Deus, realmente o sabe. Por isso também é muito importante a gente considerar que nós não conhecemos nada, principalmente do outro. Muitas das vezes não conhecemos nem a nós mesmos, não sabemos explicar o porquê das nossas manifestações, expressões, pensamentos e sentimentos. E reagimos sem qualquer meditação a respeito. E aí eu gostaria aqui de fazer uma observação e um comentário acerca dessa questão da alegria de viver. Porque se nós não buscarmos identificar nas nossas experiências atuais a alegria de viver, que é diferente de um pensamento de ausência de problemas, de ausência de experiência, de ausência de prosseguimento nesse trajeto espiritual, que é muito comum na humanidade. Nós sempre fazemos menção à questão do dinheiro, né? Dos grandes prêmios, porque eles nos trazem a impressão de que se eu tiver uma soma monetária, poderei ir para qualquer lugar, poderei morar em um local diferente, não ter problemas com alimentação, poderei viajar o mundo inteiro, fazendo o que eu quero, e com isso eu seria feliz. Esse pensamento, nós sabemos, é uma ilusão, porque ele atinge apenas o aspecto material do ser. Quando a sua essência, aquilo que permanece, aquilo que é verdadeiro e não transitório, como a carne, não está ali envolvida. Óbvio que a gente não está aqui generalizando, quer dizer, estamos generalizando, mas não no sentido de dizer que o dinheiro é mal utilizado por qualquer pessoa, não é isso. Nós vemos expressões na humanidade de pessoas que investem grande parte de suas fortunas em incentivos, em benefício da humanidade, e assim cada vez mais será, para que se veja a real e primária utilização dos recursos materiais que Deus permite acumulemos. Mas essa alegria de viver, nós a encontraremos quando observarmos a oportunidade que nós estamos tendo no momento atual, que vai ser todos os dias em que Deus nos proporciona a experiência. Obviamente, a gente tem que considerar que nem sempre o nosso momento será de sorriso ou será de alegria nesta percepção da palavra. E a frase do Divaldo, a colocação dele é muito fundamental, porque quando olhamos hoje para a figura de Divaldo, sorrindo, com o trabalho que consegue e auxilia a manter a Mansão do Caminho, que atende a mais de 5.000 pessoas, todos os dias, não vamos ver ali, na figura dele, porque sorri, a ausência de problemas.
ou questões a superar. Vamos recordar que ele está num pedaço, num trecho do processo evolutivo. Muito há ainda o que fazer e nós não sabemos. Basta recordar também de espíritos outros, como João Batista ou o espírito Francisco de Assis, que se cogita ser o mesmo espírito, em reencarnações diferentes. Vejamos o trabalho, vejamos a volta. Aquele lá atrás já era tido por Jesus, segundo palavras escritas no Evangelho, o maior entre nascido de mulher. Volta, mais uma vez, para viver como Francisco de Assis, e aí quem conseguiu ter contato com a história desse espírito vai recordar que ele foi dado a bebidas, foi dado a festejar, desejou se tornar cavaleiro, queria ir para a guerra, que não é uma coisa, por assim dizer, próxima se compararmos à figura de João Batista. Não é mesmo? Se aquele é um dos maiores, daqueles nascidos de mulher, como assim ele volta numa outra encarnação e tem expressões mais próximas ao lado mundano do que a da retidão, como ele apresentou desde a infância, quando contemporâneo a Jesus? Por que isso? E nós vamos observar que cada espírito traz as suas questões. Naquela em que foi contemporâneo a Jesus, veio com um objetivo, não é? Mas, não sabendo de tudo, não conseguiu segurar a língua, por assim dizer, e falou de uma forma, ainda que a sua intenção fosse levar o conhecimento e as pessoas ao arrependimento, fez com que se sentisse ofensor de uma mulher que lhe pediu a cabeça. E daí perece. Volta como Francisco de Assis, numa expressão que, se olharmos um e o outro, nesta primeira fase, diremos que não é o mesmo espírito, mas termina como um ser, um missionário, que vara as eras em recordação, se tornando um símbolo de paz, onde com certeza ali também ele superou outras características suas íntimas, internas. E vai nos falar das belezas de Deus, vai nos dizer e nos estimular a pensar da humanidade, da irmandade, e no falar aos animais. Muitos de nós iremos dizer loucura. Por quê? Porque o nosso raciocínio, na verdade a nossa limitação, não consegue alcançar ainda e explicar a amplitude daquilo, daquele sentimento, daquela manifestação de amor, podemos assim dizer. E ali, falando aos animais, externava o seu amor e nos dava exemplo da integralidade, da unicidade que somos nós com Deus e com tudo o que é vivo. Suportando as limitações da Igreja estabelecida à época,
com aquelas diretrizes, contemporâneo de cruzadas, respeitando aquilo que era estabelecido, mas procurando fazer diferente, fazendo correto, indo até o Papa pedindo autorização para a sua bula, para o seu proceder, para a sua forma de agir e vivenciar o Evangelho. Então nós somos convidados a isto, a observar a oportunidade que temos e encontrar nesta oportunidade esta frase: alegria de viver. Porque as dores e tudo aquilo que nos chega, que nós não desejaríamos estivesse acontecendo, as discussões, as divergências, as limitações, as doenças, os problemas de uma forma geral, precisam encontrar de nós uma interpretação diferente. Elas nada mais são do que a oportunidade dada por Deus de reajustarmos-nos consigo mesmos, com o próximo e com esta lei de amor, de justiça e de caridade. Sem que haja o atendimento e a ligação equânime dessas três pontas, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é essa manifestação em cada ser, a criação divina de cada coisa, essa trindade, que é um simbolismo também presente em várias religiões, né? Como o próprio Espiritismo também tem uma trindade, filosofia, ciência e religião. Nós não iremos passar por aqui e encontrar a felicidade em cada coisa. A tudo dai graça, já disse alguém. E quando disse isso, disse com conhecimento de causa, porque sabia, já conseguia observar, que mesmo as dores eram motivos de alegria. Recordemos, como disse Chico Xavier, que mais vale receber a pedrada do que ser o apedrejador. Porque nós, na condição de recebermos e não revidarmos, porque está implícito ali naquela fala que é melhor receber a pedrada do que ser o arremessor, ou seja, se não revidamos, não nos tornamos aquele que arremessa. E nesta condição, estamos nós recolhendo estas mesmas pedras que nós atiramos em relação ao nosso próximo e que nos atingiu também de certa forma. Hoje elas voltam não como uma punição, cabe a gente recordar, elas voltam, retornam, porque nós fomos a origem. Ela nasceu em nós. Elas estão apenas sendo devolvidas, pois que nós é que precisamos colocar ela no seu devido lugar. Então, precisamos observar. E há um autor que me foge aqui o nome agora, mas ele é um oriental, se eu não me engano, o Jude Krishnamurti, um filósofo oriental, um pensador oriental. E o Oriente é conhecido por algo que nos falta muito ainda aqui no Ocidente,
que é a prática da meditação, desse observar, desse avaliar as coisas, ele chama a atenção para a gente, para que nós nos observemos sem julgamentos, sem querer punir, mas apenas para nos conscientizar daquilo que ocorre. Como sentimos, como agimos, como pensamos e, em decorrência disso, efetuar os questionamentos necessários para que nós nos conhecemos, para que nós possamos observar o porquê de cada coisa. Por que eu penso isso? Por que eu sinto desta forma? Por que eu quero desta maneira? E ele fala que esse movimento de observação gera consciência, gera um estado de presença, onde você se observa e consegue melhor atuar. E ele nos dá uma dica quando fala que esta observação deve ser a mesma de quando nós observamos um pássaro voando. E ele diz que nós não julgamos o pássaro. Não questionamos por que ele está voando ou como ele está voando. Normalmente, a gente simplesmente observa. Então é desta forma que nós precisamos voltar o olhar para nós mesmos, sem julgamento, porque o que nós conhecemos da nossa pessoa, da nossa personalidade, não é a sua integralidade. A nossa mente funciona como um delimitador. O corpo físico, o qual nós nos encontramos, ele age nesse processo de esquecimento do passado que passa pelo cérebro e que não traz memórias, salvo quando o ser tem uma faculdade mediúnica, tem a possibilidade, dada pela espiritualidade para recordar além daquilo que é normal, recordar dentro de uma reencarnação, onde as memórias estão sendo construídas nesse organismo físico, nesse cérebro, apesar de sermos detentores de todo o nosso passado. Nesta observação, nós encontraremos os elementos de trabalho, onde nós precisaremos atuar. Encontraremos as nossas fragilidades, pois que ela não está no outro, na expressão do outro, na manifestação do outro. Toda a nossa razão de felicidade está em nós mesmos. E nesse sentido ela é individual e deve ser meditado o quanto ela é apartada do outro, porque nós temos um passo evolutivo e o outro tem um outro passo evolutivo. Vamos lembrar ali então, por exemplo, da mãe de André Luiz, que apesar de mãe e filho, ela já se encontra na condição de estar presente em uma outra colônia espiritual mais evoluída, enquanto ele estava na condição de estar em nosso lar, que a gente recorda, é uma colônia espiritual situada no umbral. Não é o paraíso, apesar de ser para a gente. Se a gente comparar, ali é o paraíso desejado por todos nós, pois há a organização,
há o atendimento baseado no amor. Há problemas, como nós vemos no próprio filme. Se pensarmos de levar 10 anos para resolver uma questão alimentar, vamos ver o quanto somos difíceis. Então, meus irmãos, eu gostaria aqui de encerrar esse nosso bate-papo dizendo: alegria de viver, alegria pela oportunidade que estamos tendo de experienciar, consciência, sabedoria, buscar colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo dentro da doutrina espírita, e não só com ela, porque nós também recebemos contribuições externas, às vezes de uma criança. Observemos, pois essa alegria, ela está também na oportunidade que estamos tendo de desfazer desafetos, desfazer sentimentos com desafetos, trazendo-os para o nosso lado, no sentido de caminhar conosco. E eles estão não só no âmbito espiritual, mas também na proximidade da nossa presença. Toda a experiência, ela é voltada para o amor por si e o amor fora de si. Essa dualidade que vai tornar uma unidade. Não há como amar fora se não amar dentro. Não há como amar dentro se não amar fora. Então desejo a todos muita paz. Desejo que observem os aspectos de felicidade, mesmo naqueles que comumente nos desagradam, pois são oportunidades para que nós sejamos verdadeiramente felizes, para fazermos uma vida de acordo com o que Deus espera que nós aprendamos, uma vida baseada no amor, e o amor que nos traz a verdadeira alegria. Que cada um de nós encontre a alegria de viver, a oportunidade de estarmos aqui encarnados trabalhando por isso, pois cabe recordar, não há outra razão de estarmos aqui senão a construção da nossa felicidade, a partir da evolução, a partir do agir correto cada vez mais e errando cada vez menos. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos, e muita paz em nossos corações.